Fala galera, Jovens Sarados Tatuapé, passando aqui para partilhar um pouquinho daquilo que foi a minha experiência com o início da missão e refleti, pensei de que maneira eu poderia relatar de forma resumida toda a experiência que eu fiz a partir da abertura da missão do Jovens Sarados Tatuapé. Eu verifico que existe um antes da missão, né? Foi a minha experiência com Deus, através da canção nova, gerou no meu coração um desejo muito grande de participar de um grupo de oração. Na Zona Leste eu tive muitas dificuldades de encontrar um grupo que fosse renovado, que tivesse uma pegada jovem, para que eu pudesse ter esse sustento, esse auxílio para de fato, né, ser constante nessa caminhada com Deus. E diante dessa grande necessidade que eu vivi, Deus começou a gerar em mim uma inquietação em relação à evangelização na Zona Leste. Com a graça de Deus eu conheci os Jovens Sarados da Casa Mãe, era um grupo aos domingos. Todos os domingos eu trilhava ali aquele caminho, aquele percurso aproximado de 1h30 de ônibus, metrô, até chegar no grupo de oração, era no domingo à tarde. E vivi muitas experiências na missão da Casa Mãe, mas no meu coração existia aquela inquietação de que nós precisávamos levar a evangelização, e aí de maneira particular eu precisava de alguma forma levar a evangelização própria dos Jovens Sarados para a Zona Leste. Nós tínhamos na época uma missão no Tiradentes, mas para quem mora ali na região de Itaquera sabe que ir para o centro e ir para o Tiradentes, dali de onde a gente está, não é simples. Então, aos poucos, Deus foi colocando essa inquietação. E hoje na Canção Nova eu conheci uma frase e eu vejo que ela é muito real. Onde existe uma inquietação, existe também uma missão. E essa inquietação ela foi me acompanhando por muito tempo, na minha permanência ali na Casa Mãe. E eu fiz, num período em que eu não estava muito bem interiormente, com muitos processos, questionamentos em relação à minha pertença, em relação à minha vocação, para onde eu deveria levar a minha vida. Existiam outras inquietações além dessa. Eu decidi fazer um retiro de silêncio, e nesse retiro de silêncio Deus ele revelou de fato, concretamente a mim, que ele queria me lançar na missão, me lançar na ousadia de começar algo novo. E eu fui entendendo ao longo daqueles dias, foi um retiro de 7 dias em silêncio, 7 dias em silêncio, e ali Deus foi revelando a mim que ele levantaria a partir do meu sim um povo que fosse consagrado a ele, que a partir daquilo que eu iniciaria, outros perpetuariam e que dali outros sairiam. E aí eu fui entendendo que eu abriria uma missão dos Jovens Sarados, que seria na Zona Leste, e que a partir da abertura dessa missão, outras missões viriam. Então eu acredito que a missão do Tatuapé é uma missão profética, porque ela foi sonhada por Deus, inspirada por Deus, revelada por Deus, sonhada por Deus. E isso é tocar nessa profecia de Deus que revela, de alguém que se dispõe a iniciar, pessoas que abraçam e fazem com que ela perpetue, e a partir dela muitos experimentam a presença e a ação de Deus. Então não tenho dúvida desse caráter profético que é a missão Tatuapé. Deus dizia que essa missão ela seria uma missão frutuosa. Então uma das palavras que Deus nos deu para a missão do Tatuapé está em Ezequiel 24, não lembro exatamente o versículo, mas que ele diria que seria uma árvore com galhos extensos, e que ali ela faria sombra e muitas aves poderiam pousar. E eu fui entendendo de uma característica que a missão do Tatuapé traz, que é a característica de ser uma missão da misericórdia. E ser misericórdia nos tempos de hoje é acolher aqueles que vivem todos os desafios próprios dos tempos atuais. Então, nunca percam de vista essa característica da misericórdia que a missão do Tatuapé precisa ter, de acolher. Porque o desejo de Deus é que seja essa árvore, que seja sombra, que seja casa, que seja repouso, acolhida
para aqueles que estão feridos pelo pecado, pelas propostas do mundo, pelas realidades próprias que a gente sabe que é tão desafiante nos dias atuais. E a partir dessa inquietação, dessas revelações, eu procurei o Anderson, que na época era quem cantava, ministrava, quem tinha condições a mais do que eu de estar à frente da missão. Então foi o meu grande companheiro. Procurando ele, procurei também o meu irmão Rodolfo e outras pessoas que foram muito importantes, a Valéria, a Valdete, o Iago, o Denis, né? Deus, desculpa aí se eu esqueci alguém, mas foram os iniciantes. E para mim foi muito marcante quando eu partilhei pro meu coordenador na época, que era o Ronaldo. Eu partilhei para ele que nós iríamos então dar o passo de abrir essa missão, e todos foram abraçando conosco. E pra gente foi muito marcante aquele primeiro dia da missão do Tatuapé, né? Todas as missões dos Jovens Sarados pararam para poder participar daquela inauguração, e foi um dia de muita festa, de muita oração, de muita graça, de muito louvor. E desde então nós começamos a missão e graças a Deus estamos firmes até hoje. Digo estamos porque eu os trago no meu coração, porque rezo por vocês e peço mesmo que esses 6 anos sejam ainda o início de muitas coisas que ainda virão, de muitos frutos, de muitas almas salvas, evangelização. Nunca percam de vista o ponto de partida, que é a salvação das almas. E hoje eu tenho aprendido que para a gente poder evangelizar e salvar almas, a primeira alma a ser resgatada precisa ser a minha. Então, essa é a minha mensagem para vocês no dia de hoje. Parabéns, Jovens Sarados Tatuapé. Os trago de fato em meu coração, estão em minhas orações. Sinto muitas saudades e peço que Deus os visite no dia de hoje. Beijos, Deus abençoe. Tamo junto, galera!